Olá, ilustres! Tudo bom com vocês? Hoje eu quero conversar aqui com vocês, afinal é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é muito importante a gente falar sobre a história feminina no mundo da arte. Quais foram as mulheres que marcaram a história da arte, que foram importantes nas suas épocas, até hoje, na história da arte. É importante lembrar que o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, ele foi instituído esta data com base num acontecimento que houve na história das mulheres operárias que, num dia 8 de março, elas foram presas dentro de uma fábrica e para trabalhar a noite inteira e aconteceu um incêndio e elas morreram. Então esse acontecimento trágico foi um marco na história da luta feminina. Mas essa história ela não começa neste acontecimento. As mulheres já vinham se organizando com várias pautas, como votar, por exemplo, que ela não era permitido a elas, e muitas outras coisas. Claro que nesse vídeo eu não vou conseguir falar de todas, de dar crédito para todas as mulheres que merecem, porém a gente vai pontuar algumas que foram muito marcantes na história da arte, inclusive no Brasil também. Bora lá? Mulheres na história da arte. Lógico que aqui não estou no meu lugar de fala, né? Mas o acompanhamento e a admiração da luta de mulheres como a minha mãe, a minha irmã, sobrinhas, professoras e colegas de trabalho e tantas outras, gerou em mim um profundo respeito pela trajetória das mulheres na história. A história dessas mulheres é um campo de estudo muito importante e necessário, considerando que os papéis sociais de homens e mulheres eles foram historicamente construídos com uma visível imposição do poder masculino sobre os direitos sociais das mulheres. O processo de dominação masculina ele se impõe sobretudo no campo da cultura, da política, da religião, da ciência e também da arte. Pierre Bourdieu disse: também sempre vi na dominação masculina e no modo como é imposta e vivenciada o exemplo por excelência desta submissão, de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação, do conhecimento, ou mais precisamente, do desconhecimento do sentimento. Por isso, nós não podemos deixar aqui de citar mulheres que fizeram a diferença na história da arte. Não dá pra gente falar num único vídeo, porque essa história ela é repleta de mulheres maravilhosas que fizeram a diferença e deixaram suas marcas. Não só com a sua arte, mas também com suas ideias e suas vidas. Sofonis Bangsola é uma delas. Ela nasceu em Cremona em 1532. Foi uma pintora renascentista italiana, discípula de Bernardino de Campi. Ela foi a primeira artista a adquirir fama internacional que se tem notícia. Foi admirada por Michelangelo e Anthony van Dyck, entre outros artistas da época. Apesar desse nome ser bastante estranho, era um nome muito comum na época, né, na Europa, mas além do nome, ela tem um histórico e uma história que vocês vão ver que é muito interessante. Angsola nasceu no seio de uma família nobre, mas relativamente pobre. Ela recebeu uma educação boa e completa, que incluiu as belas artes. A sua aprendizagem com pintores locais estabeleceu um precedente importante para que as mulheres pudessem ser aceitas como estudantes de arte, algo que não era muito aceito na época. Angsola viajou para Roma, onde foi apresentada a Michelangelo, que gostou muito do trabalho e estilo dela, e para Milão, onde pintou o Duque de Alba e Isabel de Valois, mulher de Filipe II, que era pintora amadora. Posteriormente, em 1569, Angsola foi convidada para ir para Madrid e ser tutora de Isabel, com um posto de dama de companhia.
Mais tarde, ela se tornou a pintora oficial da corte do rei e adaptou o seu estilo às exigências mais formais dos retratos oficiais para a corte espanhola. Ela mudou-se para Palermo e posteriormente Pisa e Gênova, onde continuou a atividade como pintora principal de retratos. As suas pinturas mais características e atrativas são os retratos de si e da sua família, pintados antes dela ter se mudado para a corte espanhola. Na corte espanhola, pintou retratos de estado formais no estilo oficial em vigor. No fim da vida, ela também pintou temas religiosos, embora muitas das suas pinturas religiosas tenham sido perdidas. Anguissola tornou-se uma patrona rica e importante nas artes após o enfraquecimento de sua vista em 1625. Ela morreu aos 93 anos de idade em Palermo. A história dessas mulheres é muito marcante, né? Mas mais marcante ainda é você colocar o seu dedinho aí e dar aquela clicadinha no curtir esse vídeo, por favor, é muito importante para o canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. E não se esqueça de deixar seus comentários aí para a gente poder continuar essa conversa mesmo depois que o vídeo acabar. Eu vou responder com muito carinho a todas as questões que vocês colocarem. Agora vamos falar de Magdalena, Carmen, Frida Kahlo e Calderón? Pois é, Frida Kahlo nasceu em Coyoacán, 6 de julho de 1907. Foi uma pintora mexicana que criou retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e nos artefatos do México. Inspirada também na cultura popular do país, ela empregou um estilo de arte popular ingênuo para explorar as questões de identidade, pós-colonialismo, gênero, classe e raça na sociedade mexicana. O trabalho de Kahlo como artista ele permaneceu relativamente desconhecido até o final dos anos 70, quando seu trabalho foi redescoberto por historiadores das artes, né, e ativistas políticos. No início dos anos 1990, ela se tornou não apenas uma figura reconhecida na história da arte, mas também considerada um ícone para os mexicanos, chicanos, o movimento feminista e o movimento LGBTQ. O trabalho de Kahlo tem sido celebrado internacionalmente como emblemático das tradições nacionais e indígenas mexicanas e pelas feministas, pelo que é visto como uma descrição intransigente da experiência e forma feminina. Em 1925, Frida sofre um grave acidente de ônibus que chocou-se com um trem e o para-choque perfurou as costas da Frida, causando uma fratura pélvica e uma grave hemorragia. Ela ficou muitos meses internada entre a vida e a morte no hospital. Teve que operar diversas partes do corpo e reconstruiu por inteiro o seu corpo, que estava todo perfurado. O acidente obrigou a Frida a usar coletes ortopédicos e diversos materiais. E ela chegou a pintar algumas vezes alguns deles, né, como colete de gesso numa tela intitulada A Coluna Partida. Durante a sua longa convalescência, ela começou a pintar usando uma caixa de tintas que era do seu pai, em um cavalete adaptado à cama. Gente, esse acidente ele causou muitos estragos à saúde dela. Perfurou até o útero, que impediu-a de ter filhos posteriormente. Numa cena icônica, ela é levada para uma de suas exposições na própria cama. E essa história é mostrada no maravilhoso filme Frida, que você pode estar conferindo nos canais de streamings. Se eu achar, eu vou colocar aqui nas descrições para você. Em 1928, ela entrou no Partido Comunista e conheceu o muralista Diego Rivera, com quem se casou no ano seguinte. Um casamento tumultuado, visto que ambos tinham temperamentos fortes e casos extraconjugais. Se separam, voltam, se separam novamente. Frida era bissexual e Rivera aceitava abertamente os relacionamentos dela com outras mulheres, mas não aceitava os casos com homens.
Frida descobre que Rivera mantinha um relacionamento com a sua irmã mais nova, Cristina. Imagina a confusão. Quando ela voltou para o marido, Frida construiu uma casa igual a dele, ao lado da casa em que eles tinham vivido. Essa casa era ligada por uma ponte e eles viviam como marido e mulher, mas sem morar juntos. Eles se encontravam na casa dela ou na dele nas madrugadas. Essa casa familiar, conhecida como Casa Azul, ela transformou-se no que hoje se chama de Museu Frida Kahlo, que tem até uma visita virtual muito interessante, maravilhosa, que eu vou ver se eu acho aí o link e coloco na descrição para você também poder fazer esse tour virtual que é muito legal. Ela, sob a influência do marido, adotou um emprego de zonas de cor amplas na sua arte, simples, com um estilo propositadamente ingênuo. Na sua arte, ela buscou afirmar a identidade nacional mexicana, feminina, por isso ela adotava com muita frequência temas do folclore e da arte popular do México. Em 13 de julho de 1954, Frida, que havia contraído uma forte pneumonia, foi encontrada morta. Seu atestado de óbito registra embolia pulmonar como a causa da morte, mas não se descarta a hipótese de que tenha ocorrido também uma overdose, acidental ou não, devido a um grande número de remédios que ela tomava. A última anotação no seu diário, que diz: espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Seu corpo foi cremado e suas cinzas encontram-se depositadas em uma urna em sua antiga casa, hoje o Museu Frida Kahlo. Ela com certeza foi uma mulher marcante na sua época e até os dias de hoje. Esse tema é tão bom, né? Não dá nem vontade de parar. Mas para não ficar muito longo, eu vou continuar num próximo vídeo falando das mulheres na arte brasileira, que é uma pesquisa que eu tenho feito também muito interessante. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com os amigos e com os inimigos também, né? E também de comentar. Você pode comentar quais são as mulheres mais marcantes para você. Pode ser nas artes visuais, na música, na dança, no teatro, na literatura, na sua vida no geral. Coloca aí nos comentários aí embaixo que com certeza eu vou responder para você. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.